Ah, dá pra ver. Ai, que bonito. Isso que... Tive que fazer, né? Porque semana passada alguém subiu o nível de. Estabelecemos um nível no ano passado. Estabelecemos um nível de apresentação que eu tive que. Mas, assim, nada do que está apresentado em relação à estética fui eu que fiz. Eu peguei um modelo pronto do Canvas. Entendi. Então, assim, eu só tenho mérito por ter estudado o capítulo e ter resumido ele em 17 slides. Bom, vamos começar? Vamos. Vou fazer uma Presente. introduçãozinha aqui. Então, segundo encontro do grupo de estudos Annelise. Meu nome é Mariane, eu sou psicóloga clínica da infância, especialista em arte, terapia e criatividade, artista, contadora de história, encadernadora de afetos. Eu gosto muito de fazer essa introdução mais criativa sobre nós mesmos, sobre mim mesma, porque eu entendo que toda vez que a gente consegue aprender a se definir enquanto profissional, enquanto que profissional você é e que característica você tem enquanto profissional, isso vai facilitando a você mesmo entender a sua forma de linguagem profissional. Então, a minha forma de linguagem profissional é a partir da criatividade, a partir do acolhimento, do cuidado, do afeto. E tudo isso faz parte de quem eu fui, da profissional que eu fui formando dentro de mim. Hoje, a gente vai olhar com mais profundidade para um capítulo do livro Guia para um Exame Diagnóstico segundo o DSM-5. Esse livro foi escrito pelo Abraham Nussbaum, que ele é um psiquiatra e americano, enfim, acabei de esquecer a biografia do cara, tinha até uma fotinha ali, mas ficou muito feio. Mas ele escreveu como se fosse um apêndice ao DSM-5, explicando como potencializar as informações que existem no DSM-5. E um dos capítulos desse livro, que eu vou explorar um pouquinho mais, né, nesse período do grupo de estudos, é como estabelecer aliança terapêutica durante a entrevista diagnóstica. Eu gostei, eu ia trabalhar um outro capítulo, que era a entrevista diagnóstica, propriamente dita, mas eu gostei muito desse capítulo, porque ele traz um olhar para o que vem antes da entrevista, né, para como a gente consegue estabelecer uma relação de cuidado com a pessoa que está na terapia, sem, sem perder de vista que a gente também precisa fazer um diagnóstico, por exemplo, daquela situação. Tudo bem? Então, tem coisinha. Então, o que a gente vai entender hoje? Eu não sei se vai dar tempo, né? Porque tem bastante conteúdo nesse slide, mas eu vou passar bem rapidinho, na medida que a gente for conversando. Então, o que a gente conversa hoje, né? O que é encontro? E aí eu trago a definição de uma outra escritora, de uma outra doutora, para clarear um pouco o que é encontro. Dica prática para a construção de uma aliança em uma entrevista diagnóstica, a construção de uma aliança terapêutica propriamente dita por meio da história sociocultural, a construção da aliança propriamente dita por meio de relacionamentos funcionais e a conclusão.
Fácil. Então, começando, o que é o encontro, né? O que significa estabelecer uma aliança terapêutica? Primeiro, assim, a gente precisa fazer um, uma brincadeira mental de pensar o que a gente sabe ser encontro, né? O que a gente sabe, o que a gente sente quando a gente fala assim, isso aqui é um encontro, né? Qual é a definição que a gente tem em mente, né? Para daí a gente entender o que significa estabelecer uma aliança terapêutica, né? Porque a aliança terapêutica ela vai se realizar a partir do encontro, a partir desse encontro. Então a gente precisa ter isso definido. E aí eu trago a definição. Opa. A definição da Constantínides, que ela faz numa dissertação de doutorado dela, familiares de pessoas com sofrimento psíquico e profissionais de saúde mental, encontros e desencontros. Ela vai estudar e entender como que a população que tem um sofrimento, como os familiares dessa população se relacionam com essas pessoas e como os profissionais de saúde mental se relacionam com essas pessoas, né? E aí, em um capítulo maravilhoso, ela usa muito Spinoza, né, para definir esses encontros, para definir filosoficamente os conceitos que ela vai usar na dissertação dela, ela traz essa possibilidade de definição. Então, ela vai entender o encontro, né, na ótica spinozana, como a capacidade de afetarmos e de sermos afetados por outros seres. Então, afetar e sermos afetados, né? O bom encontro se dá quando há aumento de potência de agir de cada um dos atores da relação, podendo haver união de forças, aumentando as possibilidades de ação desses sujeitos. E aí a gente traz esse olhar para a clínica, o que é a relação terapêutica, né? O que é ser um terapeuta? É justamente a gente conseguir unir forças, nós, enquanto profissionais qualificados e formados, unir forças com as forças do nosso paciente, né? Então, o que ele traz enquanto força, para que nós dois juntos consigamos aumentar as possibilidades de ação do sujeito que está sendo cuidado. E eu achei, assim, acho que assim, só até aqui, em 8 minutos, 9 minutos de apresentação, eu já resumi todas as partes que a gente vai ver mais para frente. Então, assim, esse slide, ele sincretiza toda a apresentação de hoje. É justamente a gente poder reunir todas as nossas potências, observar as potências do cliente que a gente está atendendo, do paciente que a gente está atendendo, antes de ver eles como paciente ou cliente, mas vendo como pessoa que vem até nós pedindo ajuda, e aumentar a possibilidade de ação desse sujeito. E a partir daqui, a gente vai ver técnica, instrumento, para ver se isso faz sentido ou não, e para ver o que dessas técnicas e instrumentos a gente pode usar no nosso dia a dia e trabalhar para a potência desse cliente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então,
A aliança terapêutica, a entrevista diagnóstica, o primeiro atendimento, os primeiros atendimentos, ele passa a ser olhado como mais do que uma entrevista diagnóstica. Ele não é só um bando de perguntas, uma ficha de anamnese que você vai fazer para dar conta de protocolo. A entrevista vira técnica, onde você, baseado numa teoria filosófica de como entender aquele sujeito que está na sua frente, você usa essa técnica para se relacionar mais, né? Então, a aliança terapêutica, ela é estabelecida quando o paciente reconhece as metas de tratamento, né? E quando o terapeuta se alia ao sujeito no esforço de alcançar esse objetivo. Ou seja, a aliança terapêutica é alcançada quando terapeuta e sujeito, terapeuta e paciente, terapeuta e cliente, se mobilizam forças de cura interior do paciente, né? Por meios, no nosso caso, psicológicos. Nos casos dos psiquiatras, também psicológicos, porque não é só remédio que vai funcionar nesse sentido, mas para o nosso entendimento, para o nosso meio, meios psicológicos. Então, como é que ele vai usar o que ele tem de melhor para fazer isso? Bom, então, Abraham, ele traz esse casal, Jerome e Julia Frank, que eles têm um livro chamado Persuasão e Cura, um estudo comparativo de psicoterapias, onde eles fazem quase uma síntese do que as psicoterapias têm em comum. E assim, esse resumo que eu fiz não é um resumo fiel ao que está no livro, mas assim, a síntese, né, dessa parte do capítulo. Então, assim, o que a gente tem enquanto processo, né? O que a gente tem enquanto material? A gente tem a pessoa. E essa pessoa, ela vem com um conjunto fixo de pressuposições acerca de si mesma e do mundo. Ela vem com uma história, ela vem com uma bagagem, por assim dizer, ela vem eu gosto de dizer, com um quadro contextual. Ela vem com um quadro de significados e significâncias que, a depender da idade do paciente ou da história de vida dele, estão mais concretos ou menos concretos, né? Por exemplo, para uma criança, o quadro referencial de significados, de pressuposições acerca dela mesma e do mundo é um pouco mais flexível. Mas para um adulto, esse quadro ele é bastante fixo, né? E ele tem a ver com toda a dinâmica de vida, né? E o que essa pessoa faz quando chega para a gente? Ela chega à procura, né? E o que é essa procura? Essa procura acontece quando o sujeito que possui essas essas pressuposições estão desadaptativas sobre si mesmas e sobre o mundo. Ou seja, não tem uma congruência. O que elas sentem a respeito de si mesmas, ou pensam a respeito de si mesmas, não se alinha ao que elas entendem no mundo. E elas falham, né? Aos próprios olhos, acontece uma falha, uma ruptura do que é o seguro e do que é o mundo pede, né? E há
os Franks chamam de a desmoralização. E aí, nessa procura, eles vão, eu não coloquei no slide, mas eu anotei um, um trecho do livro, né, que é assim: as principais fontes de desmoralização são os significados patogênicos que os pacientes atribuem a eventos, né, ou sentimentos de suas vidas. Ou seja, são significações que eles dão para os eventos da vida deles, sentimentos e eventos, que nem sempre estão congruentes com o que eles sentem que precisa, sentem como significado e se relacionam ou vivem, né? Existe uma ruptura nesse momento. Então, as psicoterapias que são eficazes, elas combatem essa desmoralização, essa a desmoralização aqui, ele traz como uma falta de autoconfiança mesmo, em si mesmo, né? E aí ele usa uma palavra que eu não gosto, ele fala persuadindo, eu não gosto dessa palavra, mas para ser justa com os autores eu não vou trocar. Então, persuadindo os pacientes a transformar esses significados em outros, que reacendam a esperança, aumentem o domínio, elevem a autoestima e reintegrem os pacientes aos seus grupos. Então, isso é dinâmico, né? A gente não tem dois pacientes iguais, né? Mas o cerne do paciente que vem para terapia é um pouco nesse sentido de eles estão com uma ruptura do que eles entendem ser correto no mundo, e essa caixinha de significados e significâncias não funciona mais para eles, né? Então, como é que a gente faz para transformar esses significados em outros, né? Para ressignificar esses contextos que as pessoas veem tão fixos para a gente, né? E aí ele traz a possibilidade de identificar-se um curador socialmente legitimizado, né? Ou seja, socialmente legitimizado para esse paciente, não para a gente, para esse paciente, né? Identificar o sofredor desmoralizado que procura alívio por meio do curador para esse paciente, né? E um relacionamento circunscrito no qual eles se encontram. O que isso significa? Basicamente, localizar o sujeito aonde ele está. Então, o que é um curador socialmente legitimado? Né? Os Franks, eles vão, inclusive, na análise deles, incluir a religião, incluir as terapias alternativas, e entender como que a cura acontece, né? Não necessariamente só na clínica, mas como a cura acontece a partir desses lugares, né? E especificamente para o terapeuta, o que ele precisa ter, o requisito que ele precisa ter é uma identificação com uma teoria particular e uma convicção muito clara com relação a ela, né? Ou seja, o que os Franks trazem é que você precisa se identificar com uma teoria de como o homem funciona, como é o funcionamento psíquico desse ser, e ter convicção de que essa teoria vai dar conta de trabalhar, de dar base, sustentação para o trabalho que você vai fazer. Porque, no final das contas, o trabalho vai ser técnica.
Mas o olhar, ele precisa estar embasado numa teoria, né? Por quê? E aí ele faz exatamente essas classificações. Como fazer isso? Por que fazer isso? A retórica na qual o terapeuta suscita uma excitação emocional para transformar. Eu transformei isso em pergunta, mas não é uma afirmação. Por quê? Porque na retórica, na conversa, o terapeuta suscita a excitação emocional para transformar o significado do evento. Então, na conversa, no diálogo, na base que o terapeuta tem de sustentação teórica, ele usa técnicas que podem ser diversas, contanto que você tenha uma sustentação teórica eficiente, para transformar o significado daquele evento, né? E não somos nós que transformamos o significado daquele evento para o paciente, é ele mesmo que suscita, a gente só faz, como eles falaram, né? A gente só suscita a excitação emocional para que o paciente mesmo possa transformar o significado daquele evento, né? E também, apenas se a gente oferecesse, nós, enquanto terapeutas, oferecermos um quadro conceitual que complemente o quadro conceitual que o sujeito tem, e que dê sentido às pressuposições desadaptativas, né? Que que dê sentido a essas pressuposições desadaptativas, e que dê sentido à desmoralização que resulta dessas pressuposições, né? Então, a gente precisa ter muito claro um quadro conceitual, teórico, prático, de olhar para aquele sujeito, né, e oferecer para ele a possibilidade dele mesmo entender outros conceitos, entender novos sentidos de como lidar com aquilo, ou do que é aquilo, né? Aí, ok, vamos para o descanso. Porque até aqui veio um monte de teoriciceis, sei lá. Mas é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E aí o autor ele propõe que a gente olhe para a nossa própria vida e tente identificar aquelas pessoas que foram cruciais para a gente aprender uma habilidade que a gente não tinha domínio, não tinha condição de aprender sozinha. Então, por exemplo, os nossos professores da graduação, os nossos professores de pós-graduação, no seu caso, os professores de luta, quem são as pessoas que já nos ajudaram a dominar habilidades que nós, por nós mesmos, não teríamos condições de fazer, né? Então, ele fala, né? Reflita sobre a sua própria vida, né? Identifique essas pessoas, né? E faça as perguntas. Como você foi motivado? De que forma você foi motivado, né? Como era a relação com esse motivador, com essa pessoa, com esse adulto, com essa criança, né? Como era a sua relação com essa pessoa, né? E aí, fazendo esse exercício mental de pensar na pessoa que te ensinou coisas que você não poderia dominar sozinha, desenvolver sozinha, pensar no oposto. Então, aquela pessoa que não deu conta de te ensinar, não deu conta ou que você teve um desempenho que era muito menos do que você poderia
oferecer ou desenvolver, né? E aí, qual era a natureza desse relacionamento? Então, isso fica como tarefa, tá? De a gente poder pensar sobre as relações que a gente já teve com a nossa vida, na nossa vida, com pessoas que a gente precisou de ajuda para aprender novas habilidades, né? A graduação, todos os professores de graduação fizeram isso com a gente. Ensinaram para a gente novas habilidades que a gente sozinha não poderia desenvolver. E qual foi aquele professor que foi mais efetivo, onde você conseguiu, onde você sentiu que se desenvolveu muito bem? E qual foi aquele professor que você sentiu que não desenvolveu nada, né? E que tipo de relação, que tipo de relacionamento você tinha com com esses dois sujeitos, né? Bom, até aqui a gente fez o olhar filosófico para como esse encontro se dá, né? E daqui adiante a gente vai ver só técnica, dica prática, dica de como é? Did it yourself. Faça isso por si mesmo e teste, né? Principalmente. Então, essa é a construção da aliança terapêutica em uma entrevista diagnóstica. E aí os Friends trazem, né, uma frase de impacto para impactar as coisas. E eu coloquei aqui porque fez muito sentido. Então, a eficácia da terapia é essencialmente uma qualidade do terapeuta, né? A terapia fazer efeito ou não é uma qualidade do terapeuta e não uma técnica particular. Então, quanto mais qualificado for esse terapeuta, e quanto mais qualidade ele tiver, um ser humano, mais eficaz a terapia vai ser, independente da técnica que você use, né? Porque a técnica, ela só é uma técnica, né? Dependendo da sua habilidade de utilizar ela para diferentes contextos ou não, é que ela vai ser eficaz, né? Técnica pela técnica não funciona, mas o olhar e a aliança, o cuidado, o encontro, elas são efetivas. Então, aqui a gente entra em vários tópicos, né? Primeiro, a sua capacidade para estabelecer aliança é influenciada pelas experiências da pessoa antes mesmo dela encontrar com você, né? Então, assim, a gente precisa entender que o paciente que vem para a gente na clínica, ele vem com expectativa, boas ou ruins. Ele vem com a expectativa de que ele não queria estar na terapia, porque a terapia é coisa de doido. Ele vem com a expectativa de que é a terapia que vai resolver a vida dele, e ele vai sair na primeira sessão de atendimento uma pessoa melhor. Ele vem com expectativas, e a gente não consegue, enquanto terapeuta, a gente não consegue controlar as associações que o paciente faz antes de chegar, né? Mas a gente consegue estar ciente delas, e a gente precisa estar ciente delas, né? A gente precisa estar ciente de que existe uma expectativa, né? A gente precisa entender quais são elas. Então, antes de encontrar essa pessoa, no primeiro atendimento, a gente pode se fazer essas perguntas, né? Então, como essa pessoa chegou no lugar onde você está, né? Tanto no sentido de chegar até o número da terapia, entrar em contato com um secretário, marcar uma data, um horário. Então, como é que ela chegou? Né? Não só no dia, mas no ano dela, como ela chegou a vir para a terapia?
né? Quanto tempo ela esperou para ver? Não só quanto tempo ela esperou no dia da sessão, mas quanto tempo demorou até que ela entendesse que ela precisava procurar terapia. Foi rápido? Foi demorado? E o que ela espera atingir com esse encontro, né? Lógico que essa pergunta última não dá para a gente responder, mas a gente pode tentar imaginar o que o paciente espera, né? Quais são as expectativas, né? E com essas perguntas em mente, a gente, de fato, perguntar para o paciente, quanto tempo? Como que você chegou até aqui? Qual é a história da sua chegada à terapia? Quanto tempo você esperou, né? Você esperou muito. Não, então, com 5 minutos de antecedência ao seu horário de terapia. E o que você espera dessa sessão? Né? O ambiente é um cuidado a mais que influencia na aliança terapêutica, então, idealmente, o ambiente deve incluir uma cadeira confortável para cada um dos sujeitos, né? O sujeito cuidador e o sujeito cuidado, posicionadas de uma forma que se possa fazer ou evitar contato visual. Essa organização, o sujeito precisa precisar, né? Não é precisar, mas se ele precisar estabelecer contato visual com você, ele consegue. Se ele precisar não estabelecer, evitar contato visual com você, ele consegue. Né? Isso favorece um espaço onde a conversação possa se dar. Outros cuidados, estar vestido com cuidado, né? Estar usando roupas adequadas para aquele atendimento, ter lenço de papel, ter um copo d'água, ter instrumentos, né, entre aspas, que favoreçam o cuidado, favoreçam uma relação de cuidado não direta, né? Então, se ele chorar, o lencinho vai estar ali, já. Você pode cuidar dele dessa forma. Se ele precisar de uma água, a água vai estar ali já, né? O que mais? A escutativa. A escutativa, ela tem o objetivo de transmitir respeito pelo paciente e por suas preocupações, né? E o que é essa escutativa, né? Uma postura neutra, carinhosa, que transmite essa atenção sem se comprometer com uma interpretação do relato do paciente, né? E aí eu vou trazer a minha teoria para a mesa, que é a fenomenologia, ela vai entender que quando você encontra o paciente, tudo que vem a priori, toda a técnica, toda a teoria, tudo que vem a priori, ela precisa, a gente chama isso de, se é que eu vou me lembrar, não vou me lembrar, mas é como se você pudesse, suspensão fenomenológica, redução fenomenológica, como se você pudesse juntar todo o seu quadro referencial numa caixinha. A sensação é essa: juntar o quadro referencial numa caixinha e olhar o sujeito a partir do sujeito mesmo, sem olhar a partir do meu quadro referencial. E a partir do sujeito mesmo, a gente ir construindo juntos um novo quadro referencial, que vai ser o quadro referencial do sujeito. Do sujeito. Um pouquinho, né? Hã?
A linda epoquê. Fazer a epoquê. Exatamente. Obrigada, Isabel. Obrigada. Então, o cuidado, né? O cuidado não é. Cuidado, aqui devia ter um ponto de exclamação. Cuidado. Jamais a gente deve se expressar com expressões. A gente deve expressar empatia com expressões do tipo: eu sei pelo que você está passando. Porque, de fato, se a gente for pensar nessa frase, a gente não sabe pelo que a pessoa está passando. Ponto. A gente não sabe pelo que a pessoa está passando. Mas a gente pode se esforçar para fazer uma compreensão do quadro conceitual que aquela pessoa traz. Isso a gente pode fazer. Mas a gente não sabe pelo que ela está passando. Em uma sessão, em um atendimento, em 3 meses de atendimento, em um ano de atendimento, com 50 minutos, uma vez na semana, a gente não sabe pelo que ela está passando. A gente tem uma pincelada do que ela está passando, mas a gente não sabe. Então, a gente não pode ser, né, leviano a ponto de achar que a gente já entende tudo sobre aquele sujeito, que a gente não entende. Não. Então, aqui vem, eu vou passar bem rapidinho, e aí depois na ata vai estar isso aqui mais bonitinho, né? Mas duas possibilidades que o autor traz de compreensão da anamnese, entre aspas, de um lugar da antropologia, que eu achei fantástico. Porque a antropologia, ela vai justamente te colocar nesse lugar de estou em uma cultura nova, estou em um ambiente novo, numa tribo nova e desconhecida, e quando eu encontro o meu sujeito, quando eu encontro o sujeito, eu vou entender ele a partir dele, não a partir de mim. Né? Então, essa formulação de questões antropológicas, ela pode se dar por duas vias, né? A primeira que ele traz é a história sociocultural. Então, o que significa para o paciente estar ali, né? Como ele é um psiquiatra, ele traz a relação, o significado com a doença. Mas para a gente vai entender o quê? A própria relação com o ambiente terapêutico, a própria relação com as angústias que ele sente, a própria relação do sujeito com o que está acontecendo na vida dele, com as dissociações que ele está vivendo entre o que ele acredita e o que ele vive, né? Essa ruptura, né? Então, assim, ele traz algumas perguntas que são embasadas no Arthur Kleinman, que ele é um psiquiatra e antropólogo, e ele faz essas 10 perguntas, né, que vão investigar o significado social desse momento para o paciente. E aí depois as perguntas vão estar lá, né? Mas os benefícios desse olhar é o quê? É que a gente tem um insight de como a pessoa entende o sofrimento mental, né? E o relato cultural da doença. Então, o que é estar na terapia para aquele sujeito? É bom, é ruim? É um autocuidado? É uma violência? Né? Porque para o sujeito, ele pode estar ali com a gente, naquela relação, mas ser extremamente violento. Ser uma relação extremamente violenta e insegura. Então, a gente precisa entender, né, a partir de perguntas muito bem feitas, como é que esse sujeito entende, se relaciona com o sofrimento mental e com a própria doença, né? Qual é o relato cultural da doença, né? Qual é o quadro referencial. E se constrói uma aliança quando a gente demonstra curiosidade e humildade
sobre a cultura do paciente, né? Sobre a história do paciente, né? Sobre de onde ele vem, o que ele traz, né? Sintetizando a coisa, né? Ele fala assim, se você achar que é demais, às vezes as perguntas são demais, a gente consegue sintetizar em 4 perguntas. Como você vive? Com quem você vive? O que você faz e como você se sustenta? Né? E só nessa síntese você consegue reunir dados sociais históricos e avaliar o funcionamento psicossocial do paciente. Né? A gente tem que ter como objetivo muito claro que a gente está construindo esse quadro referencial. A gente precisa saber se a relação que esse paciente tem com se o funcionamento psicoemocional, psicossocial daquele paciente tem uma qualidade que você não precise trabalhar outras questões com ele, né? Qual é a força desse paciente, né? E a gente precisa reunir esses dados, então, dados sociais históricos, para a gente poder avaliar o funcionamento psicossocial desse paciente. E aí, ele traz uma outra perspectiva de possibilidade de encontro, que é a partir dos relacionamentos funcionais. E o que isso significa, né? Significa ouvir o que o paciente está dizendo e como ele está dizendo, né? E assegurar, a gente tentar entender com quem esse paciente está falando, com quem esse paciente está se relacionando, né? Que é a nossa famosa transferência, transferência contra transferência. Então, assim, nesse encontro clínico, esse paciente pode falar com você como um pai ou uma mãe afetuosa, como um irmão, como uma irmã, como uma colega muito má, como um parceiro indiferente, como existem várias possibilidades de personagem que esse sujeito tá se relacionando, né? E na aliança terapêutica, a gente modela as nossas perguntas e as nossas respostas, né? Com as necessidades desse paciente. Né? Então, ele está falando com a mãe dele, ele está falando com a irmã, ele está falando com, né? Então, assim, a gente tem algumas outras perguntas, né? A quem esse paciente está se dirigindo, como esse paciente está me percebendo, né? Como esse paciente retrata a si mesmo, como esse paciente descreve a personalidade da mãe, do pai, dos irmãos, de um terapeuta anterior, ou de cuidadores importantes, como ele descreve esse relacionamento, né? Porque daí a gente já entende quais são as, as, os relacionamentos que esse cliente traz, né, para o setting terapêutico, né? E aí, ou seja, aí concluindo, né, a aliança terapêutica, ela é uma relação em que você e o paciente trabalham juntos para reduzir o sofrimento dele e para aumentar o senso de domínio sobre as próprias ações. E a gente usa isso tudo em 50 minutos, uma vez por semana, para dar conta, né, de que o paciente seja bem cuidado. Muito obrigada pela sua atenção. Você quer falar alguma coisa, Isa, além de estou atrasada? Eu achei muito boa, muito bom o capítulo. Acho que dá para explorar isso mais na próxima
na próxima reunião, né? De Acho que vai bem conforme o que eu estava estudando, mesmo eu cheguei a falar para você antes, né, da Uhum, gravação, pelo menos, que eu uhum, tô estudando livros sobre transferência e contra-transferência, e vai nessa sim. linha mesmo. Acho que se você quiser, na próxima reunião, a gente pode acrescentar um pouco mais o que a nossa abordagem acrescenta nisso, porque eu acho Uhum, coerente, principalmente sendo a fenomenologia e a prática junguiana, que são uhum. que os próprios autores eram meio colegas, bem amigos. Sim. A Então, gente, a gente já tinha, né? Assim, a gente já tinha um relacionamento anterior. exato. Você sugere que a gente monte uma apresentação a respeito dessa relação terapêutica na semana que vem, a partir do nosso? Por exemplo, a gente pode montar uma apresentação de 15 minutos a partir da nossa perspectiva. Acho bacana, acho bacana. Pode Nessa ser? próxima já, né? Na próxima, na semana que vem. Tá Pode tranquilo, ser? tá bom? Eu Obrigada, acho. muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até semana que vem, então. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchauzinho.